são a causa destas mudanças, não? E esta é uma visão que tem raízes culturais e históricas muito aprofundizadas na cultura ocidental, prevalentemente, e, claro, na cultura capitalista. A minha primeira preocupação é com demonstrar, com investigação histórica, como esta é uma visão ideológica que não corresponde à experiência concreta das pessoas. Bom, vamos então começar. Eu, na primeira diapositiva, o que queria mostrar era um pouco onde é que nos situamos, onde é que estamos neste momento, não? Neste momento histórico. Então, eu não sei se dá para ler lá em fundo na sala, então, se não dá, fiquem à vontade de aproximar. Esta grande aceleração, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver estes dados, é uma definição científica dada por um grupo de cientistas, um grupo misto de cientistas do clima e da geosfera e da biosfera e também historiadores. Então, são dados que trabalham com a informação histórica, a partir do final do século XVIII até o presente. E o que vemos aqui é uma correlação entre dois tipos de dados sobre as mudanças na biosfera e na geosfera, e dados sobre as mudanças socioeconômicas neste período de tempo. O que vemos muito claramente, visivelmente, muito claro, é que a partir daquela linha vertical que indica o ano 1950, houve uma grande aceleração, não? Como se fala aqui, se chama de Earth System, ou sistemas terrestres. Então, esta é uma correlação, não está comprovado, estes dados por si mesmos não comprovam digamos, a relação de causa-efeito entre cada um destes, relação em si, temporal, não? Já em si mesma nos diz algo muito claro e importante sobre o fato de o mundo a partir de 1950, então aqui podemos entender como a era da segunda globalização, porque claro, a primeira foi a época da expansão europeia, da colonização do mundo, mas esta foi uma globalização que tinha a ver muito claramente com estes dados. Aqui não comparei o meu cursor. Bom, dados sobre o aumento do fluxo de capitais, o fluxo global de capitais, e o aumento da produção e comércio internacional, com o aumento, incremento das utilização das fontes de energias em todos os campos, incluindo a construção de grandes barragens. Esta é a época, não, da construção de grandes barragens por todo o mundo, por todo lado, e vários outros trends, que o transporte, a telecomunicação, não? Tudo que de alguma forma faz a economia global em que vivimos. E, por outro lado, há todos os dados sobre como, neste mesmo período, se ha alterado a superfície terrestre, não? De maneira muito mais substancial e consequencial do que nunca foi no passado. Então, durante muito tempo, o discurso global, o discurso ambientalista, ecologista, foi que o culpado de todas estas alterações era só a população. Que o problema era este crescimento, efetivamente, o crescimento da população a partir dos anos 50, que efetivamente não tinha precedentes históricos. Levou algum tempo, nos anos 70 já começaram primeiros dados a circular sobre como também os outros dados haviam relevância, não? Mas a utilização de recursos e a produção de
lixo, ¿no? De waste, como se dice. Mas o discurso da população permaneceu como algo que nunca foi posto em discussão, né? Que também que a população era a causa primária, que todos os outros fatores cresciam porque necessitava-se abastecer esta população de todo o que a população necessitava. Então, perdonate meu portunhol, o discurso oficial sobre a crise ecológica é que, basicamente, a partir deste crescimento da população, todos os outros fatores de cambio, de mudanças socioeconómicas, un poco fueron necesarios, ¿no? Fueron necesarios para alimentar, abastecer esta populación, su nivel de vida que también, entre tanto, crescia. Então, que é que não vemos? A mim, o que me interessa mais é o que os dados não, o que os dados escondem, não? O que não se vê nesses dados. Bom, muitas coisas. Aqui vou um pouco rápida. Primeiro é as desigualdades, não? Em nenhum lugar nesses dados temos a visão de como o nível de vida da população mundial esconde desigualdades brutais, não? Desigualdades também no acesso ao que são as necessidades básicas da vida. E desigualdades também, outra coisa que não vemos aqui é a vulnerabilidade. O que nós vemos aqui é uma população, uma humanidade que tem um poder, não? Que é o poder de transformar o mundo, tirar tudo o que necessita deste mundo e gastar recursos e dominar a geosfera, o clima, ¿no? y as outras espécies. Bueno, claro, pero también hay a especie humana, siendo parte de la naturaleza, siendo naturaleza, nosotros mismos, también fomos afectados, ¿no? Fomos vulnerabilizados por estos grandes cambios da biosfera, incluindo o cambio climático, que é só de todas as grandes transformações da biosfera, não? Então, a erosão do solo e como isto ha afetado a milhões de pessoas na perda de acesso à tua vida, não? Só para fazer um exemplo, ou por exemplo, como as grandes barragens têm afetado milhões de pessoas em termos de desplazamentos forçados, não? E muito mais se poderia dizer aqui por uma questão de tempo, mas imagino que todos vocês já têm alguma cognição de tudo isso, não? O que me interessava dizer é como tudo isso não conta. No discurso, na narrativa hegemônica sobre o cambio climático, a vulnerabilidade humana e as desigualdades não importam, ok? Então, isto tem consequências políticas, tem consequências nas decisões políticas, não é simplesmente um discurso, né? Tem consequências no tipo de decisões que se tomam. Voltando ao tema que nos interessa mais aqui, que é o tema do trabalho, isto também está completamente invisibilizado nesses dados. Por quê? Como se deu estas grandes transformações econômicas, estas grandes transformações da economia global? Por esses dados, parece que foi como uma evolução natural, não? Da esfera econômica. Mas, efetivamente, o que passou foi uma grande exploração do trabalho, uma exploração também sem precedentes históricos neste período de tempo, não? E também um envolvimento de corpos de trabalhadores e trabalhadoras neste processo de grande aceleração da produção, que teve consequências sobre seus próprios corpos, a sua saúde laboral, a saúde
pública afectada por ejemplo, solo para hacer un ejemplo, por la radioactividad, por las emisiones de carbono, por la polución atmosférica, por la contaminación de los ecosistemas, ¿no? La contaminación industrial, todos estos fluxos de riesgo industrial, de daño, ¿no? Tenemos que tener en mente que todo esto que nosotros normalmente miramos, apoyamos como para un problema general, social, ¿no? Pero todo esto origina dentro del lugar de trabajo. Entonces, los primeros cuerpos a ser afectados son los cuerpos de quien está en un proceso de trabajo. Y está en un proceso de trabajo en una forma de desigualdad de poder, ¿no? Entonces, las desigualdades que no vemos aquí son también las desigualdades de relaciones laborales y de cómo millones de personas están de facto forzadas a hacer lo que hacen porque es el sistema que exige esto de ellas. Bueno, yo diría que podemos pasar a frente. Yo quería también dar una visión sobre qué entiendo por trabajo, cuando hablo de trabajo, ¿no? El trabajo como fuerza histórica, como conjunto de personas y como conjunto de personas y de actividades en que estas personas están metidas. Los datos de la Organización Internacional del Trabajo nos dicen ahora finalmente, muy claramente, cómo por trabajo tenemos que entender no apenas por trabajo asalariado, ¿no? O trabajo remunerado de alguna forma, mas también o trabajo no remunerado, trabajo no asalariado. Y que este trabajo no asalariado ocupa una cantidad, bueno, aquí faltan los números, pero yo puedo decir que aparte en ¿cuál es esta? Violeta, ¿no? Azul es un trabajo remunerado y aparte las otras dos, porque no sé si da para leer. Las otras dos que se ven en el libro son como 45% de todas las horas trabajadas en el mundo. 45% de todas las horas trabajadas en el mundo es trabajo no remunerado. Y en esto, algo como 70%, 75% feito por mujeres y el restante por hombres. Las estadísticas son binarias, como sabemos, pero al menos da para entender esta diferencia fundamental. Bueno, entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué es este trabajo no remunerado? Es trabajo necesario para la reproducción biológica y la reproducción social de los humanos. Y trabajo necesario, como en grande parte, es que podemos llamar de trabajo de cuidado, ¿no? O reproducción social. Y este trabajo no es simplemente un trabajo doméstico, como se entendía una vez, mas siempre, mismo los datos de la OIT, ya da para distinguir varias formas de trabajo de cuidado y de trabajo de reproducción social que incluyen, por ejemplo, la producción de alimentos para subsistencia. Esto también está ahora incorporado como parte del trabajo de cuidado, porque es como una producción que es primariamente para la reproducción y solo la excedencia llega al mercado, ¿no? No es agricultura capitalística, no es o agronegocio. Bueno, mas ainda una grande cantidad de alimentos y una grande cantidad de población no mundo de facto alimentase así, con este trabajo. Después, claro, hay todo el trabajo de cuidado doméstico, pero también hay trabajo de cuidado que no se hace en la esfera doméstica, que se hace en las comunidades, que se hace en el territorio, que se hace en los movimientos sociales, que se hace nos centros comunitarios, ¿no? Hay inmensas formas de trabajo no asalariado que es un trabajo que se tiene que considerar como trabajo porque responde a necesidades básicas, fundamentales de los seres humanos que no son
atendidas por el sistema. Entonces, es un trabajo que faz falta y que si no acontecesse, esto tendría un impacto importante en la vida de las personas. Bueno, entonces aquí llegamos al tema más de perto, al tema de en qué sentido podemos entender el trabajo como un sujeto ecológico. ¿Qué entiendo cuando hablo de eso? Pues aquí son algunas imágenes de ejemplos históricos que ven la mi investigación, son también en parte incorporados en capítulos del libro, ven la mi investigación de las últimas, la última década. Son ejemplos de movimientos y grupos de diferentes tipos de trabajo. Aquí los tres ejemplos fueron escogidos por representar tres diferentes categorías, de diferentes tipologías, no categorías, tipologías de trabajo en que las personas movilizabanse para defender a saúde. No apenas a própria saúde, mas a saúde ambiental, podemos chamar. A saúde dos ecossistemas. Então, no primeiro caso, Lucas Plan foi uma experiência no Reino Unido, dos anos 70. Lucas Aerospace era uma... Não sei se alguém já ouviu falar desta experiência, não? Leonor, quizás. Bom, Lucas Aerospace era una empresa aeroespacial que producía inclusive armas y que estaba en una fase de reestructuración en que se estaba fechando varias plantas y despidiendo trabajadores. Entonces, los trabajadores de Lucas, en vez de movilizarse simplemente para defender sus puestos de trabajo, organizábanse para ¿cómo se dice? Redactar un plan alternativo de lo que se podría producir con los capitales o maquinarias y las capacidades y las competencias que ellos tenían, ¿no? Y lo que dice no sé si da para leer, nos queremos trabajo socialmente útil. Entonces, ya no querían producir armas o maquinarias aeroespacial, más querían producir, por ejemplo, tractores o también incluían en su plano innovación tecnológica, de cosas que podían tener una utilidad social. Por ejemplo, una de las cosas que planteaban de producir eran las bombas de calor, que ahora ya son, ¿no? Digamos, un nivel más avanzado de producción de aquecimiento, ¿no? Bueno, este plan fue chumbado por el gobierno, más a experiencia tuvo un impacto muy importante en la clase trabajadora inglesa, que efectivamente fue testimonio de una capacidad que estaba en la clase obrera, porque en este caso hablamos de clase obrera e industrial, una capacidad para repensar, ¿no?, a producción, ¿no? Repensar a producción de una forma que esté al servicio de la reproducción humana, de la reproducción social y del bienestar, ¿no? Hoy en día existe un nuevo Lucas Plan que hace parte del movimiento por la justicia climática en el Reino Unido, ¿no? Entonces esta experiencia no ficó esquecida, perdida, mas está influenciando la manera como sindicatos ingleses estaban se relacionando con la cuestión climática. O segundo ejemplo, representa aquí la tipología del trabajo doméstico. El trabajo doméstico específicamente trabajo das mães,
porque esto fue un grupo de madres de clase obrera inglesa de la área de Bristol que se organizaron para poner a construção de una central atómica. La tercera central atómica, porque ya había dos, ¿no? Tercera central atómica na área de Bristol. E oponíanse com a argumentação que a experiência das primeiras duas já tinha mostrado como estas centrais haviam afetado a saúde, especificamente das crianças. E isto também, e elas falavam como trabalhadoras do lugar. Elas falavam reivindicando esta posição social de trabalhadoras de cuidado que estaban afectadas con un incremento da sua propia carga, ¿no? Laboral para cuidar de las personas, das famílias, también para preocuparse con defenderse de la radioactividad, que es una tarefa casi imposible, porque claro, la radioactividad es muy difícil, ¿no? de contener. Y entonces protestaban como ustedes plantean una tercera central sin calcular o custo para nosotros, para nos. O que esto implica para nos en términos de afectar no solo a nuestra salud como ciudadano, como todo el mundo, mas a nuestro trabajo, ¿no? Aquí, el tercer ejemplo es de la Alianza dos Povos da Floresta, que fue un movimento muy importante, una historia de suceso también, en que juntaranse movimentos indígenas y movimentos camponeses de Amazonia, del estado de Acre en particular, en esta altura, a que está a frente de este grupo de personas y a Marina Silva. Y estos son es una imagen que representa un momento en que esta alianza de este grupo, de estos movimientos, oponíase por un lado, a los proyectos de deforestación de Amazonia, por otro lado, oponíase a un proyecto de reforma agraria no Brasil, que era un proyecto que quería transformar os trabalhadores rurais em pequenas propriedades, não? E a oposição que este movimento levou à frente, levou para a aprovação de uma reforma institucional muito importante, que é a das reservas extrativistas, não? A instituição de uma nova forma de conservação ambiental que, em vez de ser desde cima, não? E com a expulsão das pessoas das reservas, era desde baixo, com a organização de associações de assentados em áreas de proteção florestal que se encargavam com a proteção e a conservação da floresta, mas ao mesmo tempo também podendo desenvolver sua própria subsistência, não? Com essas florestas. Então, esta foi uma visão que os camponeses aprenderam dos indígenas, não? Da convivência com os indígenas nestas áreas. Então, bom, isto todo tem depois toda uma história também muito violenta, muito, porque claro, isto foi um exemplo de sucesso, falando nos temas centrais deste encontro, que é os comuns. Esto podemos considerarlo un ejemplo histórico de suceso de lucha por lo común, mas al mismo tiempo, la violencia que rodó todo este proceso también nos dice algo sobre cómo los comunes son o verdadero enemigo del capital, porque efectivamente donde hay una organización comunitaria, un acceso comunitario a recursos, el capital no tiene lugar, ¿no? Bom, e para ir concluindo, a relação entre ecologia e classe
Então, com base nestes exemplos, mas também outros de investigação e também exemplos mais recentes, eu vejo-a como, digamos, podemos entendê-la de uma forma como composta por estas duas vertentes, ¿no? Por un lado, las lutas da classe trabalhadora, podemos entenderlas como luta para a liberação desde o trabalho, no sentido de trabalhar menos, ¿no? De reducir a taxa de exploração, de reduzindo particularmente o tempo de trabalho, mas também instituindo formas de ingresso que não passem pelo salário, como, por exemplo, o rendimento básico universal, ¿no? Então, aqui, digamos que estas são lutas que están relacionadas también con movimiento de crecimiento, ¿no? Porque claro que trabajar menos es también una forma, está también relacionado con producir menos, con gastar menos recursos, con producir menos lixo, ¿no? Entonces está relacionado. Pero eu acho que esto só diz uma parte da relação entre ecologia e classe. Tem outra parte que não apareceria se nós quedássemos com esta visão. Né? E a outra parte, para mim, são lutas de liberação para o trabalho. O que entendo dizer com isto? Que há trabalhos que quizás nem podemos reduzir, porque es algo que realmente es necesario para el bienestar. ¿No? Entonces, este trabajo tiene que ser liberado por las imposiciones de relaciones capitalistas, patriarcales, colonialistas y hiperproductivistas. ¿No? Entonces, este trabajo tiene que ser desenvolvido de una forma más libre, más autónoma, con más capacidad de control por parte de quien trabaja, de control sobre el proceso productivo, control también sobre el producto, sobre qué se produce, y también sobre el surplus, ¿no? Entonces aquí podemos entenderlo esto también con algo que hace parte de la tradición de lutas de las clases trabajadoras, que no son aquí las ocupaciones de fábricas, ¿no? Como por ejemplo las ocupaciones en Argentina, o aquí esta imagen que tiene al lado directo en Sorgiamo es un ejemplo más reciente que está aconteciendo ahora mismo en Italia, de ocupación de una planta de automóviles que fue ocupada por los propios trabajadores y que está en fase de reestructuración, que están haciendo algo muy similar a Lucas Plan, ¿no? Ellos prepararon un plan para qué se debería hacer con esta fábrica, específicamente proponiendo que se invierta en transporte público, ¿no? Como forma de responder a questão das emissões de carbono. Aqui também podemos entender, nesta liberação para o trabalho, também o tema dos comuns, porque claro que é uma forma de trabalho não alienada, não? Em que há um controle coletivo organizado sobre o processo legal, sobre o produto, etc. E aqui, o último ponto que he ponido aquí es o do rendimento de cuidado. Esta es una campaña a que yo personalmente he contribuido a partir de 2020. Es una campaña llevada a la frente por el mismo movimiento que protagonizó a la lucha contra la central nuclear de Bristol, y que este movimiento se llama hoy se llama the Global Women's Strike, mas tradicionalmente, originariamente, era conocido como movimiento para, ¿cómo se dice?, o salario trabajo doméstico, ¿no? Que ha evoluido durante las últimas 5 décadas, más ha continuado sus lutas para continuando a representar
as pessoas, agora já não são mulheres, todas as pessoas que fazem trabalho de cuidado, porque não tem como não fazer. Porque não tem ninguém que o faria para eles, porque são pessoas que necessitam fazer esse trabalho e o que pedem não é de não fazer esse trabalho, o que pedem é ser reconhecidas como parte da classe trabalhadora e de ser tratada de forma digna, não? Como qualquer otro sector da clase trabajadora. Entonces, en esta campaña, ellas piden un rendimiento, que ahora ya no llaman de salario, porque dejando claro que es algo que debería estar destacado, separado de una relación salarial, no es una relación salarial, es un reconocimiento social del valor do seu trabalho. E que o que planteam é que isto tem uma relevância também na luta para a justiça climática, porque claro que quando se fala, e agora já chegamos lá, quando se fala em criar novos empregos climáticos e tudo isso, sempre se fala em emprego industrial, não? E o trabalho de cuidado sempre fica esquecido e dado por adquirido que não importa, não? Então, eles estão a dizer, basicamente o que estão a dizer, o trabalho de cuidado importa na justiça climática. Basicamente é isso que dizem. Bueno, já falei disso, do rendimento de cuidado. No outro lado estão esta campanha para os empregos climáticos, em que a Leonor, que está diretamente envolvida, poderá dizer mais, que é efetivamente este movimento global que existe em Portugal, como também em outros países, que digamos, luta para medidas contra o cambio climático que tenham em conta as necessidades e a voz da classe trabalhadora. Então, esta é também uma campanha internacional em que eu também vou ser envolvida de alguma forma. E também concluo simplesmente dizendo que o meu discurso não é que há que escolher entre uma e a outra, pelo contrário, o meu discurso é que o que necessitamos são alianças entre estas duas tipologias de luta. Algumas referências que gosto de coisas que estão traduzidas para português. Ok, obrigado, Stefania. Vamos então passar a palavra a uma foto. Olá, todas e todos. Eu ia começar entrando direto no comentário, mas ontem no jantar estava contando um pouco do livro da colega Estia, de uma maneira muito informal. E ela falou, nossa, agora eu muito obrigada a ler o livro, porque acho que eu pensei em dividir. E eu estava contando uma perspectiva pessoal, né? Eu acho que entre trabalho, doutorado e maternidade, nas 2 ou 3 semanas que eu tive acesso ao livro, o livro foi um respiro, em vez de ser aquela coisa, tem que trabalhar, tem que estudar. Então eu percebi que eu estava ansiosa para aqueles respiros, para aqueles pequenos momentos. A cada página, eu senti que eu estava aprendendo alguma coisa de uma maneira muito fácil, muito didática, apesar da densidade, como vocês viram, do que está sendo trazido. E acho que também tem momentos na investigação que a gente entra num platô que parece que tudo traz um pouquinho mais do mesmo, só alguma abordagem diferente. E o livro Workers of the Earth me catapultou um pouco para fora disso e trouxe uma expansão de vários conceitos de algum lugar que, pelo menos para mim, eu estava estagnada. E ele descomplica temas que são difíceis de navegar, mas também tira a gente de uma zona do conforto, do que é justiça ambiental, do que é luta climática. Eu acho que de conceitos sobre tema ambiental no geral, trazendo o trabalhador para o centro. E eu vou focar um pouco no comentário possível, né? Apertar o livro inteiro, eu vou focar um pouco no comentário na expansão desses conceitos, na expansão da imaginação, que eu acho que é o que me marcou no livro.
Ela vai além de quebrar essa dicotomia entre natureza e humanidade, mas ela coloca tanto os trabalhadoras e os trabalhadores no centro da luta climática e da história do ativismo ambiental. Então, a expansão, para mim, marcou o seu livro e ela está sempre nos convidando a expandir. Ela nos convida já na introdução a trabalhadores e trabalhadoras vítimas, no sujeito ecológicos, nos convida a expandir as categorias de produção e reprodução, as categorias de trabalho, inclusive de trabalhadores e trabalhadoras assalariados, não assalariados, uma mostrou um pouco, industriais, mega-industriais, humanos e não humanos, que vou falar um pouco mais. Ela convida os movimentos ambientais e trabalhistas a expandirem sua imaginação política e a procurarem pontos de convergência, que ela mostra ao longo do livro vários exemplos, não são poucos. Ela convida a todo tempo uma expansão ecofeminista da crise, lembrando o potencial político do trabalho não remunerado, sobretudo das mulheres, seja como bloqueadoras da crise ambiental, mas também como potenciais disruptoras do sistema capitalista. E ainda na chave do alargamento, a Barca nos mostra a possibilidade de enxergar dentro da lente do trabalho um comunar entre espécies e interespécies, remitando visões simplificadas da natureza de um trabalho autocontido do ser humano, e dessa oposição natureza, né, e humanos, ou natureza não humana. E, por fim, ele esconde os conceitos mais atuais da intersecção entre clima e trabalho. Então, ela vai falar de transição justa, níveis climáticos, você vai abarcar tudo isso, empregos verdes, economia verde. Ela vai fracionando essas terminologias numa variação crítica, lembrando constantemente da necessidade de trazer uma perspectiva econômica e feminista na criação de campanhas, movimentos e políticas públicas para garantir que a gente falando de uma transição justa ou de espaços ecologicamente justos. Eu vou focar em 3 expansões, não vai dar para abarcar todas, mas acho que a primeira introdutória, assim, no livro é a expansão da imaginação política. Ela começa lembrando, né, que a crítica de Marx ao capitalismo é consistente com uma crise ecológica que o capital organiza a exploração da natureza através da exploração do trabalho humano. E que a natureza e o trabalho têm isso em comum, que é o fato de serem tratados ambos como mercadorias pelo sistema capitalista. Num recorte mais recente, ela questiona as narrativas econômicas dominantes, sobretudo a da grande aceleração, que é um dos quadros que ela trouxe no slide, e embutido na grande aceleração a necessidade falsa de um crescimento constante do PIB. E dela nos lembra que, constroem essas narrativas, né, dominantes, elas constroem um cenário onde essas atividades são inquestionavelmente benéficas para os seres humanos, e que essas atividades que levam aos indicadores de degradação. Depois ela retrata, ela faz a crítica de como essas narrativas econômicas também retratam esse sujeito humano controlador, responsável pelas atividades, mas que não está sendo impactado. E 3, como que o crescimento como essas narrativas entendem o crescimento do PIB como benéfico. E no máximo, quando a gente tem uma avaliação ambiental desse crescimento do PIB, se fala da falta de distribuição do lucro, né, do que é acumulado, mas não traz a gente dos trabalhadores, né, como que esses números ou esse acúmulo foi construído. Então ela analisa, a narrativa ela propõe uma que analise a crise a partir da perspectiva do trabalhador e daqueles que trabalham para ela. E daqueles que trabalham para ela. E ela critica como essas narrativas dominantes elas não reconhecem essa distribuição desigual, entre aspas, da agência humana e da vulnerabilidade desigual dos corpos humanos. Ou seja, eles não reconhecem a energia que é extraída dos trabalhadores para que esses picos sejam alcançados e para que exista a produção do valor. E também não reconhece a reprodução doméstica e nem ambiental necessária para a grande aceleração. A Barca também critica a própria insustentabilidade do PIB, uma vez que ele ignora os impactos adversos em vidas humanas e no trabalho que foram e são necessários para que esse crescimento acelerado aconteça. E quando eu estava lendo, me veio muitos exemplos de reportagens que a gente tem apoiado no Pulitzer, que trazem justamente essa força que consegue ignoradas, tanto pelo impacto quanto a produção
o impacto, né, da crise climática, mas como para a produção desse PIB. Nos últimos 2 anos, por exemplo, histórias uma muito famosa, que eu acho que todo mundo conhece, dos construtores dos estádios de Qatar, né, e como estavam sendo impactados, ou de mulheres trabalhadoras de fábricas em Bangladesh, mas também eu acho que outros olhares, como as mulheres em minerações, né, em minerações em políticas na Índia que vão acabar em breve por causa de políticas de transição justa, mas no documentário que eu estava assistindo, essas mulheres não fazem ideia do que é uma transição justa, que terminologia é essa. Então, acho que lendo um pouco esse convite para ela na imaginação política, de como o movimento ambiental e o movimento de trabalho precisam se encontrar, eu fiquei pensando nesses exemplos atuais, né, de matérias jornalísticas e desses sujeitos que estão sendo mostrados nessas matérias, como eles estão longe dessa convergência e como os movimentos não conseguem abarcar essa convergência. E por isso ela defende um movimento ecológico diferente, do tipicamente descrito nas histórias ambientais, na investigação sociológica, mas um que começa e gira em torno do trabalho. Não só o trabalho assalariado dos trabalhadores industriais, que lutam para respirar esses químicos, né, esses poluentes, mas também os trabalhos não assalariados das mulheres da classe trabalhadora, que lutam pelo reconhecimento do valor da vida dessa classe trabalhadora e também do trabalho na sua produção. O movimento da aderência ecológica antissistema nos contextos rurais também seja reconhecida pelo trabalho de cuidados não remunerados da agricultura de subsistência e da integridade territorial. Este é um exemplo de como Stefania analisa a relação trabalho-natureza que as paisagens incorporam e que é mediada pelas relações sociais. Então, não só o trabalho em si, mas o significado social do fim do trabalho, que faz a diferença na sustentabilidade e na organização entre sociedade e natureza. A segunda expansão é a abordagem da perspectiva ecofeminista. Ela tem sido discutida, né, a autora apresenta como ela tem sido discutida em lutas ambientais de comunidades racializadas, camponesas e indígenas, mas que raramente é discutida dentro do ambientalismo laboral. No livro, o exemplo mais contundente, apesar disso estar transversal para toda a obra, é o caso do trabalho doméstico nuclear. Ela apresentou uma foto, né, que centra nessa mobilização de mães e mulheres contra a indústria nuclear no Reino Unido, no final da década de 80. E ela ajuda na compreensão, esse caso é maravilhoso, ele ajuda na compreensão desse nexo entre trabalho e ecologia mediado pelos cuidados não remunerados. E, assim como em muitos outros casos do mundo, nesse caso as mulheres eram as principais responsáveis pelo trabalho de cuidar da saúde e do bem-estar dos envolvidos, e também por cada dano físico e emocional originado pela poluição ambiental, e no caso a poluição radioativa. Então eu abro aspas para uma citação que ela escolheu do Fleming. As mulheres desempenhavam rotinariamente o papel de amortecedores do risco nuclear nas suas famílias e comunidades. Eu acho isso para exemplificar, né, esse trabalho de gênero. Então, por esse machismo estrutural, toda essa carga adicional do trabalho ela foi naturalizada, ela não tem valor reconhecido, assim como o impacto na vida das mulheres também foi normalizado. E ela destaca, acho que um outro papel central, que é o próprio trabalho do ativismo em si, né? Então, protagonizar essa luta, impedir que a terceira usina fosse instalada, é todo um processo de mobilização, organização, que é quase um quarto ou quinto trabalho, que exige leitura de relatórios, planejamento, manifestação, mobilizações, e organizar o cuidado das crianças para que elas pudessem se organizar também, tem muito cuidado. E imediatamente me levou para os meus casos de estudo. Eu estudo 2 movimentos de lutas territoriais liderados por mulheres, um no Congo e um na Amazônia brasileira. E ambos os movimentos, eles não nasceram, são liderados por mulheres, são movimentos feministas, mas elas nunca usam essa palavra, então são movimentos que podem ser entendidos pela academia como movimentos feministas. Mas elas nunca usam nem o gênero, nem a palavra ecofeminista, nem a palavra feminismo.
porque as lutas nasceram muito mais dessas necessidades de cuidado. Então, no caso das quebradeiras de coco de Babaçu, que é na Amazônia, quando você conversa sobre o nascimento, de por que elas começaram a se organizar, porque os fazendeiros matavam menos as mulheres, né, quando tinha questão de expansão de seca, do que os homens. Então, elas começaram a fazer frente para proteger seus maridos e mulheres há 30 anos atrás, maridos e filhos há 30 anos atrás. E isso foi levando a uma organização do movimento. E no caso do CEFLED, que é a Coalizão das Mulheres Livres pelo Desenvolvimento Sustentável no Congo Kinshasa, elas se organizaram pela falta de acesso à terra. Então, não tinha as leis telúricas, né, as leis de terra no Congo, tanto as comunais quanto as nacionais, impediam o acesso das mulheres, ainda impedem o acesso das mulheres, tanto à terra em si, terra para elas era farmácia, era, mesmo nas entrevistas que eles usam essas palavras, farmácia, supermercado, né, onde elas vivem e convivem. Impediam esse acesso e também impediam, hoje a gente tem mil políticas com o RED, né, políticas de financiamento climático, acesso aos benefícios de justiça redistributiva. E por isso começaram a se organizar, mas nunca foi pelo gênero. Então esses exemplos, quando eu estava lendo o livro, me levou, né, me catapultou também para como, no fundo, o trabalho é uma força central da organização e como quebra essa dicotomia do próprio movimento ecofeminismo. Barco sugere que o ecofeminismo vai além desse ativismo ambiental mais comum, né, que seria a proteção das gerações futuras, mas que seja um ativismo fundamentado na construção da subjetividade política e ambiental implicada neste trabalho não remunerado, seja de reprodução, seja de cuidado ou de todos os trabalhos adicionais que vem comigo. A terceira e última exposição que eu vou trazer está no ampliar a lente do trabalho e ambientalismo para essa relação interespécies, o que Barca vai chamar Interspecies Commoning, na tradução literal e livre, que eu estou fazendo comunar entre espécies, ou seja, um sistema não individualizado de acesso à terra, que a natureza humana e não humana são experienciadas como componentes igualmente relevantes de identidade social. Ela destaca que as lutas travadas por pessoas cujas vidas e trabalhos são sistematicamente desvalorizados na modernidade industrial capitalista, mas que persistem na busca de formas alternativas de vidas baseadas no relacionamento afetuoso com a terra. Para Barca, esses sujeitos são forças de reprodução que têm uma forma particular de estar e de se relacionar com a terra, especificamente com a vida não humana. No livro, o foco é a história de Marisa e Cláudio. Eles foram defensores ambientais da floresta amazônica e foram assassinados por essa luta, são conhecidos pelo seu trabalho no Brasil. Eles defendiam, junto com o movimento que é apresentado, esse princípio de florestania, né, de floresta com cidadania, e eles entendem que os povos da floresta continuam essa polis, uma comunidade mais que humana, dotada de subjetividade política e adequada a esses direitos iguais. Então, eles reivindicavam a possibilidade de resistir com a floresta e não viram essa separação de vida, né? Maria José Cláudio chamava a castanheira de espécie companheira. E daí, novamente, me levou aos dois movimentos, né? O MICCB, as quebradeiras de coco, elas chamam a Babaçu de mãe palmeira. Então, é muito essa relação de intercuidado, é quase uma relação familiar com a espécie que elas defendem. E no ponto também, nos movimentos da CEFLED, as mulheres que trabalham com ele, esse eu já contei, que chamavam, né, floresta e farmácia, floresta e supermercado. É uma relação do dia a dia, não de apropriação, não de direito, não de propriedade, mas de interexistência com a floresta. Então, é um outro modelo de relação telúrica que também está implicado nos saberes do manejo da floresta e que coexiste com os modos tradicionais de vida. Eu também acho que vale destacar, pelo menos nos movimentos, e também conhecer um pouco a história da Maria José Cláudio, que não é uma total negação. O próprio movimento CEFLED tem o termo desenvolvimento sustentável no título, né? Então também tem
uma apropriação desses termos, uma ressignificação para que eles consigam dialogar com os Estados-nações dentro dos quais eles estão inseridos, e sobreviver aos desafios do extrativismo que todos estão infligidos. Mas tem uma ligação ontológica, né? Uma ligação ontológica e um outro tipo de epistemologia ligada ao uso dos ambientes. E na leitura da Barca, essas relações são exemplos vivos de um mundo diferente, alternativo à estrutura, no qual as pessoas se tornam livres da exploração e da alienação justamente com a natureza não humana, ainda longe dela. E elas lutam por relações sociais igualitárias, mas também por relações entre espécies igualitárias. E com isso se tornam sujeitos radicalmente antimestres, uma expressão nova para mim, e antissistêmicos. Workers of the Earth. Ele expande nosso imaginário ambiental em muitas direções, nos convidam a sair da caixa de um lexo ambiental que a gente está acostumado, entender o trabalho para além das noções de agências masculinas e humano-excepcionalistas, e permite a conceituação dessas potencialidades do trabalho para diferentes formas de preservar e valorizar a natureza humana e não humana. E assim rejeita visões simplificadas de identidade humana como autocontida e do trabalho humano como essa visão oposta natureza e humanidade. Acho que tem uma quarta visão, mas que eu não trouxe, eu acho que a Leonor vai trazer, que também é a expansão das discussões atuais sobre economia verde, sobre transição justa, sobre empregos climáticos. E falei um pouquinho no começo, ela vai fragmentando esses termos e nos ajudando a repensar tanto contradições que eles existem, mas também potencialidades. Acho que é isso que eu vou falar melhor hoje. Vamos passar para a audição. Sinto que ela vai chamar aqui. Então, eu troco aqui. Fico bastante bem. E primeiro pelo convite e finalmente conhecer a Stefania ao vivo, já nos encontramos várias vezes online, mas ainda não tínhamos ainda não tinha tido o prazer de estar ao vivo e é também uma honra poder estar a comentar este livro. Nós, como mencionaram na apresentação, eu faço parte do Climáximo, que é um coletivo de justiça climática, e tenho também estado ativa na campanha de empregos para o clima em Portugal e na coordenação da rede global de empregos para o clima, que é a Global Climate Jobs Network. E nos dois espaços o trabalho da Stefania sempre tem sido importante, tem sido uma fonte de inspiração, mas também de argumentação e de direção política e, portanto, é mesmo uma honra enorme finalmente poder nos encontrar e poder eu estar também a fazer este comentário. Obrigada também à Flora pelo comentário. Eu, na verdade, ainda não li o livro na sua íntegra, li as partes que recebi. E então vou tentar comentar um pouco, claro, principalmente estas questões que acho que foram deixadas assim para eu comentar, mas na verdade também, se calhar, comentar um pouco mais no geral do que li e começar por dizer que, na verdade, apesar de alguns parágrafos no livro possam até deixar implícitos algumas discordâncias, acho que nós concordamos na maioria da análise e já vou explicar um bocadinho porque eu diria que esse é o caso. Mas eu, na verdade, gostaria de começar por, apesar disto não ser um comentário ao livro de forma nenhuma, mas precisamente porque me foram também deixadas dos vários lados sobre as questões de, empregos para o clima, empregos verde, transição justa, etc. E como a semântica importa e as definições importam, então eu queria começar um bocadinho por essa parte, porque eu acho que, na verdade, muitos dos desacordos que nós às vezes temos nos movimentos prendem-se precisamente com
definições diferentes, ou termos nós definições diferentes para os mesmos conceitos. E em grande parte isto tem mesmo a ver com o facto do capital, não é? E do sistema ter-se apropriado de definições que surgem dos movimentos sociais e depois essas definições, porque acabam por ser as que são repetidas no mainstream do sistema, não é? Nos mídias, pronto, nas grandes instituições, essas acabam por tornar-se as narrativas dominantes na sociedade, apesar de que não são as que surgem nas bases, não é? Então eu gosto de dar vez de volta às bases em algumas das definições, principalmente nestas com que trabalho bastante, que são, uma é o conceito de transição justa, que vem precisamente da base do movimento sindical em colaboração com o movimento ambientalista. Portanto, na altura sim, realmente o movimento ambientalista nem não é um movimento por justiça climática, era mesmo realmente um movimento mais ambientalista, mas é a união desses dois movimentos, nomeadamente especificamente do sindicato dos Estados Unidos de petroleiros e Oil, Chemical and Atomic Workers Union, portanto, nos Estados Unidos, em colaboração com o movimento ambientalista na altura, que trazem acima da mesa a necessidade de, sim, havendo a necessidade de transformar os nossos trabalhos, porque entendendo que alguns dos nossos trabalhos são ambientalmente destrutivos, inclusive para nós próprios como trabalhadores, não é? Que é esta questão que a Stefania traz também de os trabalhadores como na linha da frente dos próprios impactos da destruição ambiental e climática, subjugados a ela pelo interesse do capital. Pronto, seja, reconhecendo a necessidade de fazer essa transição ou transformação produtiva, então vamos pensar num plano que não só assegure os nossos direitos e rendimentos e acesso a serviços, mas precisamente traz também ao debate já essa questão, por exemplo, de acesso universal para estes trabalhadores a direitos de saúde básica e outros direitos laborais. Portanto, este conceito vem realmente do mundo do trabalho e prende-se então, e depois é pegado pelo resto do mundo sindical, mas muito então ainda na ótica de realmente assegurar rendimentos e direitos e assegurar novos postos de trabalho a trabalhadores que, devido ao processo de uma transição, perderiam o seu trabalho inicial, não é? E atualmente nós sabemos que o capital apropria-se, nomeadamente ao nível da União Europeia, mas não só, apropriar-se deste termo que passa então de uma transição que assegura direitos e assegura direitos para os trabalhadores, para uma transição que assegura os direitos dos acionistas e das empresas que têm então que fazer parte dessa transição, não é? Então há uma completa apropriação do termo que em grande parte obviamente serve para perpetuar, ou seja, está na base de um plano do capital de perpetuar aquele que é o sistema produtivo e socioeconómico vigente, que é um de expansão infinita e de obviamente então pensar na ótica de manutenção de empregos, mas para manter o mesmo sistema socioeconómico. E então, para nós na campanha, esta questão, nós também temos a necessidade de ter uma definição clara para nós do que é que nós pensamos como empregos para o clima, ou climate jobs, precisamente também para ficar para nos distanciarmos desta apropriação do que já li relatórios que falam de empregos verdes, em que empregos verdes são tudo e nada, não é? Empregos em gás fóssil são empregos verdes para a União Europeia, empregos pensados na ótica realmente de uma expansão de consumo, empregos, por exemplo, em mineração para painéis solares aqui, que sem sentido económico nenhum, sem abordar questões de justiça social e justiça ambiental, são empregos verdes, não é? O capital vai mudando o que é que dá jeito de ser empregos verdes e para nós é muito importante ficar fora ou distanciar-nos dessa discussão ou dessa confusão, não é? E
tomar controle das definições e das narrativas e então surge o conceito e as campanhas, os planos, os programas de empregos para o clima que surgem na verdade até antes dos primeiros Green New Deals que surgiram, que depois surgem também com boas intenções e novamente são preparados pelo capital e completamente reconfigurados. Mas então a nossa definição de empregos para o clima assenta em 4 pontos principais, portanto são novos postos de trabalho, portanto, são trabalhos criados em setores que atualmente são responsáveis por emissões de gases com efeito de estufa. São empregos dignos, com garantia de qualidade, de segurança de trabalho, rendimentos dignos também. E quarto, e obviamente importante nesta questão de transição justa, que dão prioridade de acesso, garantem emprego às pessoas, aos trabalhadores e trabalhadoras que então perderiam o seu trabalho devido, por exemplo, ao encerramento de infraestruturas emissoras, infraestruturas poluentes. Pronto, então isto são o que nós consideramos ser empregos para o clima e realmente partem de uma análise, o que nós apresentamos nos planos de empregos para o clima, partem então o chão, a pergunta base é de onde é que vem, ou seja, havendo a necessidade de um corte drástico de emissões, que é reconhecido faz décadas, não é? Então, então de onde é que vêm essas emissões de gases com efeito de estufa? Então, reconhecer quais é que são os setores, quais é que são as atividades e quais é que são, concretamente dentro de cada setor, os espaços que produzem emissões. E a segunda pergunta é então, então e como é que se corta essas emissões e que trabalho é que é preciso ser feito para cortar essas emissões? E daí vem então, então que empregos são criados e como e quais é que são as medidas que são implementadas. E obviamente que, pronto, realmente entramos agora aqui na questão que é mais, que poderá, eu não diria que há um conflito, mas há realmente, a Stefania aponta o interesse ou a proposta da campanha abarcar dentro do seu programa e do seu trabalho político também todo este outro trabalho produtivo e trabalho de cuidados, que realmente neste momento não é embarcado não desta forma, mas que obviamente eu como ativista quer na campanha, quer no Climáximo, mas quer como ativista individual que sou, obviamente que reconheço todas estas reconheço o trabalho de cuidados como essencial na transição para o sistema que eu envisiono, não é? Reconheço que não haverá justiça climática sem uma criação massiva de empregos no setor dos cuidados, uma valorização do trabalho reprodutivo salariado e não assalariado já existente, que não haverá um sistema como a vida no centro, que é esse também que eu envisiono e que acho que é o único que poderá travar o colapso climático, sem realmente uma mudança radical da forma como nós organizamos o trabalho e como o trabalho é valorizado. E, portanto, eu acho que aí não há muito desacordo, não é? Depois, realmente, a nossa... e esta discussão já vem não está a surgir agora e não surge no livro, não é? Já tinha surgido. Eu acho que a nossa... nós mantemos esta definição e mantemos a campanha nestes termos, não e aliás, a Stefania acabou, uma das últimas frases que disse agora foi a necessidade de alianças entre este tipo de lutas, este tipo de campanhas, e eu acho que isso é uma coisa que nunca ninguém envolvido na campanha lá de mim vai tentar refutar antes, pelo contrário, não é? Mas a campanha e os relatórios que são produzidos na campanha apresentam-se como ferramentas táticas, não é? E ferramentas de mobilização política e de diálogo político, nomeadamente com agentes que nós consideramos que são agentes de mudança fundamentais, que são os trabalhadores dos setores intensos em carbono. Que são trabalhadores e trabalhadoras que, por exemplo, contrastante à parte dos trabalhadores dos setores dos cuidados ou de
sim, pronto, historicamente se posicionaram por não verem os seus direitos e os seus interesses defendidos nem pelo Estado, nem pelas empresas que atualmente os empregam, não é? Têm-se historicamente posicionado mais contra a necessidade de uma transição ou ficado mais afastados deste diálogo, enquanto que os trabalhadores do setor dos cuidados, principalmente pronto, os cuidados há historicamente já nos últimos anos médicos, enfermeiros, movimentos de médicos e enfermeiros que se têm pronunciado sobre a necessidade de uma transição energética justa, rápida, para avançar, porque veem também elas o que é que são os impactos na saúde, etc. Mas realmente esta faixa específica de trabalhadores e trabalhadoras tem, acho eu, também por própria como se diz, não é espicaçar a palavra, mas por própria fomentado pelo próprio capital e pela própria indústria fóssil e pelo próprio sistema fóssil, tem-se posicionado muito contra, não é? A ideia da necessidade de uma transição. E então a campanha, para mim, é uma ferramenta importante para falar com agentes que eu considero que são agentes importantes, porque também eles estão, como a Stefania menciona, na linha da frente daquilo que é uma indústria altamente danosa, não é? E nesse sentido, pronto, fazer política, a meu ver, é também isso, não é? É escolher diferentes táticas, escolher diferentes... fazer acordos a diferentes níveis. Às vezes precisamos de acordos táticos, outras vezes precisamos de acordos ideológicos, não é? E às vezes, pronto, precisamos de começar num sítio para depois poder criar alianças mais largas e mais latas, e que realmente são essas que eu considero que nós precisamos. Mas passando, eu sei que já não tenho muito tempo, mas passando só para um outro comentário, mas antes, fechando ainda aqui esta possível divergência, que eu não acho que seja assim tão uma divergência, há só uma coisa que é apontada, pelo menos na parte que eu li, que é o não haver menção ao trabalho, por exemplo, de agrofloresta e regeneração agrícola. Eu realmente não tenho a certeza qual é que é as menções que são feitas a esse tipo de trabalho em relatórios de outros países. Eu sei que no da África do Sul eu penso que sim, mas no relatório português esse capítulo foi escrito por mim, portanto eu tenho certeza que, porque para nós também, obviamente, o trabalho na agrofloresta, não é? E nos sistemas regenerativos e permacultura, etc., é a medida que corta emissões no setor, não é? Inclusive eu já em 2021, numa conversa online, também numa conferência do Jonathan Neal, que tem o livro Green New Deals and Climate Jobs Fight the Fire, não é? Em que fala também sobre o setor agrícola. Fui eu que também disse este capítulo. Todos os outros capítulos fiz, mas este capítulo realmente não... Há medidas que estão a faltar porque os sistemas agrícolas são sistemas vivos e, portanto, quando se pensa em cortar emissões em sistemas vivos, o pensamento tem que ser muito mais holístico e tem que ser muito mais também, tipo, não só de cortar emissões, mas de regenerar o próprio sistema e portanto, isso eu asseguro que no nosso relatório, pelo menos, trabalhos em agrofloresta, permacultura, regeneração são pensados e realmente esses são uma clara interseção entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. E terminando, eu queria mesmo só fazer uma saudação gigante ao livro, que eu estou ansiosa para poder ler, e queria também trazer não sei se é uma relação à sala ou o que seja, mas sobre... há uma coisa que a Stefania aponta, penso eu, e também dou os comentários, porque eu realmente ainda não li o livro na sua íntegra, que é uma coisa que eu, na minha atividade política e na luta por justiça climática, realmente tenho sentido por parte de várias pessoas com quem faço ativismo ou com quem falo, que é a necessidade gigante que temos como movimento de repensar também a definição de classe trabalhadora.
Eu penso que uma das grandes vitórias do sistema capitalista foi conseguir dividir-nos e ter criado divisões internas que realmente nos fragmentam e nos nos impedem de realmente criar estas alianças mais alargadas que penso que a Stefania sugere que são o caminho. Eu acho que também são. E obviamente que isto não implica que nós não devemos reconhecer que dentro da classe trabalhadora há diferenças, não é? Há desigualdades, há privilégios que têm que ser desmantelados, há opressões dentro da classe trabalhadora que têm que ser desmanteladas, nomeadamente opressões de género, há desigualdades que se prendem com questões norte-sul, com questões espaciais, etc. E muitas mais, que temos nós, como classe trabalhadora, a desmantelar internamente, mas eu acho que nós não podemos deixar que eles nos dividam. Porque aí nós vamos perder. Nós precisamos de nos unir como classe trabalhadora, porque já sabia o Chico Mendes, que não estava numa das imagens, mas eu lembrei-me, não é? Porque acho que também menciona, já dizia o Chico Mendes, mas também diz Naomi Klein no This Changes Everything em 2014, já diz agora, já dizia nessa altura, e temos dito nós no Climáximo, o que está a acontecer a crise climática tem que ser vista perante uma luta de classes. O que está a acontecer é uma guerra declarada à vida, conscientemente, não tem nada a ver com crescimento populacional, não tem nada a ver com necessidades das pessoas, necessidades das populações, não tem nada a ver com ações individuais e decisões individuais, tem realmente a ver com decisões por parte de grupos de uma elite do capital que sabe há décadas o que está a fazer e que decide perpetuar aquela que é uma indústria de morte e um sistema de morte e destruição, e é mesmo isso. Nós não estamos, as pessoas não estão a morrer por causa da crise climática, as pessoas estão a ser mortas, e nós temos que falar nestes termos. É uma class struggle, é um sistema socioeconómico em guerra contra a vida, só que só entre as leis do sistema socioeconómico, que é o capitalismo, e as leis do sistema climático do qual nós dependemos para sobreviver, só há um conjunto de leis que pode ser alterado, como diz Naomi Klein, que é o sistema socioeconómico, o sistema climático. Nós infelizmente não o podemos alterar, porque isso põe em causa a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras neste planeta, e acho que essa é a luta, e essa tem que ser, eu acho, a lente pela qual nos temos que organizar, independentemente depois temos várias ferramentas e táticas de luta mais setoriais ou mais focadas, não é? No final é realmente uma luta de classe e é uma luta pela vida, e então Workers of the Earth, unite, e não percamos tempo, porque realmente estamos a ficar sem ele. Obrigada. Ora, vamos abrir um breve debate, mas se há alguém que queira ir ao também queria fazer uma pergunta, mas está bom. Está bem. Vamos ver o privilégio. Bom, eu vou arriscar esta pergunta, vai ver. É uma triangulação que me ocorreu. Então, eu tenho assistido, não tenho seguido atentamente por várias razões, de falta de tempo, a fúria que dá. Não é? Mas o Passo Escolha, etc., cada gente, quando há mulher, um montão de gente, veio, não é, com esta conversa do subsídio às mulheres, com a narrativa de que são mais inclinadas para certas atividades dos homens, blá blá blá. Mas estão a propor um certo reconhecimento, nem sei como falar sobre isto, mas estão a propor um certo reconhecimento da sua atividade. O que fazer com isto? Não é? É ignorar, é aproveitar o poder mediático que esta gente tem para apresentar uma outra narrativa, não é? Que tem outras implicações, ou seja, o que fazer com estas coisas?
Como fazer? Né? Pronto, é isto. É uma coisa que me enfurece, acho que é para escrever a mim. Eu já tive uma discussão com isso sobre a Stefania, por acaso antes no mesmo ponto que eu também queria falar, que é a problemática sobre essa questão da remuneração do trabalho produtivo, porque ele, na verdade, pode coincidir muito com uma perspectiva de extrema-direita muito reacionária e a perpetuação, na verdade, da domestificação das mulheres. Ou seja, é dada uma desculpa do Estado para a mulher ficar dentro do trabalho reprodutivo. E que, na verdade, é um trabalho reprodutivo que existe porque a sociedade falha. Ou seja, é um trabalho que deveria ser socializado. Devia haver creche, devia haver serviços públicos que serviam os velhos que não têm demasiadas necessidades individuais, que não podem ir para lares, ou não têm lares suficientes, esse tipo de coisa. Ou seja, é a sociedade neoliberal que falha e a individualização desse trabalho produtivo, na verdade, é uma forma do neoliberalismo funcionar. Inclusive, eu acho que a remuneração ou a mercantilização que, na verdade, existe quando se paga esse tipo de trabalho, é uma forma de mercantilização e de acumulação primitiva, ou seja, é de trazer essa parte para dentro do mercado capitalista. Nesse sentido, só para dar um exemplo, gostava de falar também do trabalho produtivo da agricultura familiar. E vamos também pedir para a remuneração desse trabalho ou temos de propor que essa produção deveria estar aberta para toda a gente, deveria ter que comer e produtos agrícolas feitos por gente que tem trabalho formal com direitos, etc. E principalmente exigir que o trabalho remunerado das pessoas seja suficientemente bom para não terem de, depois das suas horas, irem trabalhar na sua horta para ter as horas de comer. Mas outra coisa que eu queria perguntar era sobre o impacto da consciência de classe sobre a questão ecológica, porque eu acho que temos um pesado passado para o qual temos de combater, no sentido que a consciência de classe, a questão ecológica, a partir dos anos 70, e principalmente também foi porque os movimentos ecológicos não conseguiram se enraizar suficientemente dentro da classe trabalhadora, ou não quiseram fazer, sempre foram movimentos muito baseados em classes urbanas, classe média, média alta, principalmente gente com diplomas universitários, etc. E que isso se traduz na maneira como isso foi traduzido de forma política, ou seja, numa perspectiva de o vendedor paga, é preciso restringir as atividades sem uma transição justa, ou seja, desde o ponto de vista da classe trabalhadora, principalmente europeia, a questão das questões ecológicas, até hoje, é visto como uma coisa de gente privilegiada dos ricos e como combater essa consciência. Teresa. A minha é mais uma inquietação, porque eu acho que houve um tempo de discussão teórica sobre como aliar a luta ambiental e ecológica com a luta dos trabalhadores, e para mim a inquietação é sobre classe ser também raça. Então, como é que a luta ambiental também não se une à luta antirracista? E como é que as discussões aqui trazidas não têm também essa dimensão muito presente? Porque falamos muito em apropriação pelo capital, mas uma das coisas mais apropriadas pelo capital é o emprego. Então, eu particularmente sou muito desconfiada, muito com o pé atrás sobre a criação de empregos. Então, eu acho que talvez poderia ser feito já mais um reconhecimento desse trabalho que temos estado a falar, e isso também é falado aqui, não é, do reconhecimento, mas como é que podemos recuperar e identificar e reconhecer empregos, entre aspas, de trabalho que já é executado e que historicamente não foi reconhecido. Então, a minha inquietação é sobre isso, é sobre não conseguir entender aqui onde entra a agenda antirracista, os movimentos antirracistas com a luta ambiental e a questão da apropriação dos empregos pelo capital. Então, só um pouco na linha da Teresa. Eu acho que a possibilidade de estabelecer alianças entre lutas
precisa que as estratégias e as escolhas que são feitas do ponto de vista estratégicas permitam esse diálogo e permitam esse encontro. Não é? Quando as próprias escolhas, muitas vezes, não trazem as duas realidades, quando nós falamos com um movimento de trabalhadores salariados e nessa estratégia não se cria as condições para conhecer o outro, para conhecer as outras realidades, que mudanças, que decisões políticas vão sair daí, não é? Quando não há esse reconhecimento. É super importante, parece, que as próprias estratégias de decidir o que é que nós vamos apontar para aqui, vamos apontar para ali como prioridade, permitam esse diálogo, permitam esse encontro, porque senão nunca vamos ter essas alianças a partir de diferentes lugares nos quais as pessoas são. Eu queria também aproveitar a deixar da Teresa para dar mais uma inquietação, desculpa. Porque eu acho que eu gostei como a falar como pessoa de que o livro da Stefania nos convida a expandir a nossa imaginação, não é? Não tive ainda acesso ao livro, mas imagino que sim. Mas a mim parece-nos que nesta expansão da imaginação continuamos muito limitadas e muito reduzidas, porque aqui nós não conseguimos sair, parece-me, do quadro do Estado, ou não sequer conseguimos pensar numa crítica às estruturas do Estado, e como elas são estruturas patriarcais, e como elas são estruturas racistas, opressoras, etc, etc, etc. Então, para mim, enquanto se continua a produzir esta ideia de uma externalização para creche, ou seja, claro que precisamos de creche, claro que precisamos de lares, claro que sim, não é? Mas é um bocado a mesma inquietação que a da Teresa, que é quando eu penso em criação de empregos, e essa criação de empregos são empregos públicos que estão relegados a uma estrutura de um Estado, que nós sabemos que é um Estado militarizado, que nós sabemos que é um Estado industrializado, que nós sabemos que é um Estado produtivista, que nós sabemos isso tudo, não é? Que é uma estrutura que é fundamentalmente, na minha concepção, opressora. Eu queria um bocado tentar trazer esta inquietação, não é propriamente uma pergunta, é perceber como é que nós conseguimos, de facto, também desconstruir e de facto ir muito mais além daquela imaginação que o Estado e o capital nos permitem, que não é só o capital que nos que limita a imaginação, é também as estruturas do Estado que justamente se intersectam com longas décadas de colonialismo, neocolonialismo, de patriarcado e isso tudo. E acho que a questão do trabalho e do público, isso tudo, mais uma vez, também uma dicotomia, não privado e público, ou seja, são várias inquietações que este tipo de propostas, importantes obviamente, mas que também me suscitam. Eu gostava de trazer isso também. Eu também queria dizer, eu acho muito útil a definição de classe trabalhadora, mas também acho que em relação, para nos entendermos também em relação à forma como nos ligamos à produção, do que eu vejo como uma máquina civilizacional que ceifa a terra, mas também acho que também vejo a necessidade de expandir a imaginação e descolonizar a parte que nos foi interiorizada, que a atividade humana é trabalho. Para mim, a atividade humana é diferente do trabalho, e o trabalho tem a sua dimensão espiritual e ideológica que nos limita e nos tira prazer de fazer coisas, de plantar, de criar, de pintar, seja o que for. E acho que para termos possibilidade de criar outras ontologias, temos que destruir a ideologia do trabalho, conhecendo a sua utilidade para nos situar em relação à forma que produzimos a máquina de nos consome. Não é mentira. Isso. Eu não quero resolver, não? Ok. Então, volta a estudar a pesquisa. Vocês têm 1 minuto cada um. Não precisa. Falaste muito tempo, deixa eu ver uma matéria. Bom, eu vou tentar dizer, a partir de uma esclarecimento, né? Que é mais metodológico. Isto é, eu não estou aqui a dar respostas, no sentido, não porque não quero responder a vocês, mas eu não creio que nós temos, nem como acadêmicos, mas nem como ativistas, nem como pessoas em qualquer posição, em qualquer lugar que nos encontramos a discutir dessas coisas. Eu não creio que nós temos que poner-nos na posição de decidir o que tem que ser feito. Isto não é porque, primeiro,
porque nunca tenemos un plano perfecto. Un plano perfecto no existe. Si nos estamos aquí, podemos ficar discutiendo en esta sala sobre un plano perfecto de aquí a eternidades. Nunca vamos a salir con un plano perfecto. Y no es el problema. Y ya sabemos cómo esto fue un problema no pasado, inclusive para movimientos revolucionarios. Entonces, no es el objetivo. Objetivo por mí, metodológicamente, es ponerme ¿cómo se dice? A ouvir, em escuta, do que os vários setores, várias lutas, vários movimentos reivindicam. Não? Então, quando se fala, para ir sobre um ponto mais delicado, que é este tema do rendimento del cuidado, la campaña de rendimento del cuidado, sempre houve, desde o início, uma forte oposição por la parte da esquerda, do movimento de esquerda e do movimento feministas contra esto, por razões ideológicamente perfectamente correctas, como que são as razões que o Jonas ponía antes. Mas o ponto não é este. Se por 50 anos, desde 1972, há um movimento que reivindica isso, e se há pessoas que acreditam que isto seja uma luta, a sua luta, e a maneira como elas entendem a justiça para elas, para mim, isto é algo que temos que humilmente aceitar e tentar de entender. Então, eu pessoalmente creio que a minha é uma leitura de classe. Eu creio que a maioria das mulheres que tenho conhecido o movimento, a maioria das mulheres que o compõem são mulheres de classe trabalhadora, de baixa renda e que são pessoas que fazem têm nas suas espaldas carga de trabalho de cuidado, e que estão muito críticas com o sistema e as razões para que o patriarcado, o Estado e todas as razões para que elas, afinal, têm que cuidar de dependentes com problemas de saúde, de várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, elas reivindicam como o seu trabalho é trabalho como igual con cualquier otro. Y no se entiende por qué debería ser discriminado y considerado como algo que no es trabajo, o que sí es trabajo, mas no debe ser remunerado porque esto no sé qué. No sé, esta que es mi postura. Intentar entender que hay la mayoría de las personas que yo conozco que están en contra son personas que no tienen esos problemas. Entonces, esto a mí me inquieta, me pone inquietaciones. Bueno, una de las cosas que ellas dicen, una de las principios clave del movimiento es, si tú no quieres un rendimiento de cuidado para ti misma, no es un miembro del movimiento. Para eso es que un criterio básico, ¿no? Entonces, esto para mí es como un movimiento sindical. Yo no pretendo ser miembro del movimiento del sindicato, los trabajadores del petróleo, porque no son. Esto no implica que, entonces, yo tengo, como dizer, minha postura é entender como as suas lutas, as lutas dos petroleros, como as lutas das amas de casa, se queremos assim chamá-las, que têm em comum, como estas lutas, que têm em comum com as minhas próprias lutas, e como dizia Leonora antes, nós juntas, todas somos partes da classe trabalhadora, porque não somos capital, e porque estamos em defesa da vida, porque efetivamente a luta hoje é capital contra a vida, efetivamente.
Entonces, o esfuerzo aquí no es decidir nosotras cuáles rutas son justas y correctas y políticamente, ideológicamente las rutas certas y correctas y cuál es el plano perfecto que comprende todas estas rutas. El punto para mí es más pragmático, ¿no? Cómo nos juntamos, cómo nos aliamos, cómo nos soportamos las rutas a una de las otras, ¿no? Y cómo esto es parte de una lucha mayor en que estamos contra qué estamos. Y aquí hubo algo también que fue mencionado. Para mí el sistema no es solo el capitalismo entendido como o opresor, no es apenas el capitalismo entendido como relación binaria entre trabajo y capital. El sistema opresivo es más amplio y yo sé que aquí también entramos dentro de discusiones infinitas, mas yo creo que no se puede imputar enteramente al capital, a opresión de género, a opresión racial y a opresión de especie también, ¿no? Contra las especies no humanas. El capital se tiene apropiado de estas y tiene incorporado y asumido, y se tiene construido y ampliado y reforzado sobre estas opresiones que preexisten, que van también além do sistema capitalista, que son reproducidas incluso dentro de movimientos sociales anticapitalistas, como bien sabemos, porque bien sabemos, ¿no?, que dentro de los movimientos anticapitalistas hay sexismo, hay racismo, hay varios. Entonces tenemos que también inquietarnos también un poco sobre estas cuestiones. Temos que salir. Bom, ok. Então, obrigada a todas por uma discussão super interessante.